gente está aqui no BRDEcast. Nós somos o Núcleo PPL e hoje o nosso entrevistado é uma pessoa muito especial, que é o Vinícius. Ele é a nossa liderança de referência sobre o assunto direito à moradia. E hoje a gente quer bater um papo mais sobre isso para a gente poder entender o que de fato é o direito à moradia. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro agradecer, a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês sobre esse projeto importante, Quer dar uma ideia para a gente saber tirar essas mentiras que são colocadas, nas comunidades e na sociedade como um todo. Meu nome é Vinícius, eu já sou militante dos movimentos populares há uns 15 anos. Então, faço parte há muitos anos do MTD, que é o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, e hoje eu estou no Movimento Brasil Popular, que é um movimento recente, de uns 2 anos e meio, e que a gente faz luta pelas pautas populares, A moradia é uma delas, mas o acesso à saúde, à educação, transporte de qualidade. Então estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre essa pauta da moradia que afeta muito a população em geral, principalmente a população de menor renda no Brasil. Sim, principalmente, gente? Ao longo desse tempo, a gente vê que o direito à moradia, ele está evoluindo bastante. É uma pauta ser tratada que, às vezes, agora as pessoas estão falando mais. Só que a gente ainda continua com um problema que no Brasil há muito mais números de casas vazias do que famílias necessitada de uma moradia digna. E aí eu queria saber de você, o que você acha que falta nas nossas políticas públicas para poder melhorar esse cenário mesmo? Eu acho que a pauta da moradia, a gente entende ela de forma mais ampla, O que eu quero dizer com isso? Não é só a residência em si. A moradia é tudo que está ali no entorno, Sim. Se você for morar num local que não tem uma escola para o seu filho, um posto de saúde, isso também faz parte ali da moradia. Eu acho que uma das grandes questões que hoje, a política pública tinha que intervir de forma mais direta, e foi algo que teve avanços da primeira vez que foi lançado Minha Casa Minha Vida, no programa Lula e depois com continuidade na Dilma, foi a questão de combate à especulação imobiliária. E como que se fez isso? O governo começou a destinar alguns prédios e áreas públicas para serem construídos moradias. Porque uma coisa que aconteceu no primeiro Minha Casa Minha Vida, e isso estava ligado também ao processo que foi os grandes eventos, que foi a Copa do Mundo e a Olimpíadas, Sim. Que os imóveis cresceram muito e com o valor, E com isso também cresceu muito o valor do aluguel. Sim. Então isso fez com que o perfil do déficit habitacional ele mudasse de pessoas que às vezes moravam de coabitação, Tipo, eu já tenho minha família e mais moro com a minha mãe, E pessoas que não tinham moradia para pessoas que hoje pagam acima de 30% da sua remuneração com o salário. Isso já inclui as pessoas dentro do déficit habitacional. Então, voltando à sua pergunta, acho que a gente tem que exercer a função social da terra, que é fazer o quê? Se o prédio está parado, ele tem que ser desapropriado, pagado para o seu dono o valor justo ali, para que coloque pessoas para morar. E isso pode ser feito no centro, Existe um estudo da UFMG, que falaram que tem mais de 100 e poucos prédios parados só dentro da Contorno. E fora isso que é um dado antigo, eu não sei do último censo, que a gente tinha aí um déficit de em torno de 127 mil famílias que não tinham moradia, e tinha mais do que isso de habitações paradas. Então só as habitações que estavam paradas, ela já supria quase que o déficit habitacional inteiro. Sim. E elas ficam paradas por quê? Para cada vez se valorizar mais, que é a especulação imobiliária, para depois o dono vender aquilo ali muito caro, Então, eu acho que essa coisa do financiamento também é outro fator, aumentar o financiamento.
para famílias que recebem abaixo de 2 salários mínimos, que é a faixa 1, no Minha Casa Minha Vida, aonde que está a maior porcentagem do déficit habitacional. E dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eu acho que é interessante, e isso também tentou-se ter um avanço, é o Minha Casa Minha Vida Entidades, é onde que organizações sociais, movimentos populares, podem eles mesmos pegar o recurso e gerir ele, eles mesmos construindo suas moradias, né? Que isso é um jeito de fortalecer a organização social, mas também de fazer moradias de qualidade, né? Que bacana, gente. Eu não sabia disso não. E olha que esse é o tema da parte da nossa campanha, né? Falar mais sobre Minha Casa Minha Vida, porque tem muita gente que não sabe, tipo, acha que o Minha Casa Minha Vida, eles vão pegar a minha casa e vai dar para alguém, ou então o governo vai simplesmente dar a casa, né? E tem muita gente que não sabe muito sobre o programa. Bacana você ter tocado no assunto. E Vinícius, é verdade que é uma exigência que parte dos novos empreendimentos imobiliários, como loteamentos e edifícios, sejam destinados a habitações de interesse sociais? Sim, que é isso que eu coloquei, né? Tinha-se várias críticas ao programa Minha Casa Minha Vida no primeiro momento dele, né? Que foi o governo Lula e o governo da Dilma, né? Sim. Quando chegou no governo Temer, ele praticamente diminuiu os recursos, então ele era meio que um programa quase que inexistente. E o governo Bolsonaro, ele mudou o nome do programa. Então ele meio acabou e mudou os formatos. E agora uma das correções que vem para ser feita é isso de ter uma faixa, né, uma porcentagem dos recursos e do programa em geral destinado para quem mais precisa, né? Que é isso de ter as pessoas que recebem ali abaixo de 2 salários mínimos, né? E esses processos do governo também destinar terrenos e também prédios, né? Que estão parados para essa moradia popular, né? Na Pedreira mesmo, a prefeitura começou um programa, na verdade é Lagoinha, né, próximo da Pedreira, que eles falaram que vão construir lá, acho que em torno de 80 moradias, né, num lugar bem perto da praça, que é moradia popular. Ali é onde ficava o Ferro Velho, né? Isso. Que bacana. Já tá até limpando lá, né? Sim, tá bem, já tá cercadinho. Eu não sabia. Já limparam. E aí é um programa que vai ter recurso do Minha Casa Minha Vida, mas é gerido pela prefeitura, assim. A gente vê várias mentiras e boatos sobre movimentos sociais que lutam por moradia, mas qual a importância deles para a nossa comunidade? Eu acho que os movimentos populares, de forma geral, não só para a comunidade, eles fazem um processo que é o quê? Fazer com que algumas leis elas sejam implementadas, né? E uma das formas dela é ocupar, né? Então tá lá no artigo 6º, se eu não me engano, que o direito à moradia é um direito, né, de toda a população, assim. Então os movimentos, eles fazem o quê? Uma pressão popular. E como que se faz isso? A partir de organizar o povo, explicar qual que é a diferença de ocupação para invasão, né? Explicar o que é a função social. Função social tipo assim, eu tenho um terreno. Se ele fica parado, mas tem um monte de gente ao redor que precisa usar, ele não está cumprindo essa função, né? Dentro do Estatuto da Cidade, que foi uma legislação feita ao longo da década de 90, início da década de 2000, eles prevêem várias formas de fazer essa implementação. Uma delas é o IPTU progressivo, que é o quê? 1 ano sem usar, 10% IPTU, 2 anos, 20%, né? A porcentagem não é essa, mas ele vai gradativamente aumentando para onerar o dono do imóvel para fazer com que ele dê uma destinação. Movimentos populares, eles fazem essa pressão popular, pressionar o governo, mostrar para a sociedade o que está acontecendo, né? Então, o MST faz muito isso, o MTD faz isso, tem outros movimentos, né? O MST
que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, faz isso muito no campo. Eles só ocupam áreas que estão improdutivas, do mesmo jeito o MTD ocupa prédio que está parado. Lá na Pedreira mesmo, um prédio que era uma empresa de telecomunicações que foi fechada, não pagou seus trabalhadores. O prédio foi para massa falida que destina os imóveis e algumas coisas para o governo para depois pagar os trabalhadores. O imóvel foi leiloado, então tem o valor venal do imóvel, que é o valor que está no documento do IPTU, era 720 mil. Eles, no leilão, eles pagaram 75 mil reais. Nossa. Então, ele fez aquilo ali, comprou, ficou 15 anos. O prédio, ao longo do período que a gente ocupou, ficou quase 30 anos parado, sendo que mais ou menos 10 a 12, aí, 15 anos era na massa falida, e depois o proprietário que comprou não fez nada, comprou um imóvel gigante que valia menos de 10%. Então ele estava ali especulando, querendo ganhar dinheiro com aquele processo. Então a gente deu a função social para o imóvel, a gente fez com que o Estado olhasse para aquelas famílias que estavam ali sem casa, né? Às vezes gastando muito com o aluguel. E você gasta muito com o aluguel, você não tem dinheiro para, às vezes, se vestir bem, para comprar remédio, para fazer outras coisas, né? Para comer. Então a qualidade de vida, né, das famílias melhoraram depois que foram pro prédio, né? Então eu acho que essa que é a grande importância dos movimentos, né? Organizar o povo, pressionar os governos e fazer com que a legislação seja implementada. Bacana demais. E você falou, né, sobre a diferença entre ocupar e invadir. Você poderia falar pra gente um pouquinho? Explicar qual que é a diferença, porque tem muita gente que não sabe até hoje. Invadir é quando você invade, falando assim bem a grosso modo, né, mais simples, sem mais termos do direito. Você invade algo que tem uma função social e que tem um uso ali, né, e que você está tentando tomar, né, de alguém. Sim. E a ocupação não, você ocupa algo que está parado e que a gente quer dar a função social para ele. Então a gente, igual eu disse na pergunta anterior, você ocupar é uma forma de você dar a função social, é uma forma de você pressionar o governo para que exerça algumas políticas públicas, né? Que no caso da moradia aí, acesso às famílias a esse bem tão importante, né, na vida, na segurança, né, das pessoas, das famílias em geral, que na periferia geralmente são mulheres, né, mães, que os pais, os companheiros às vezes não estão muito próximos, né, e que tem ali todo um processo de dupla, tripla jornada, né? Sim. Trabalhar fora, cuidar de criança, depois arrumar a casa. Então é um processo difícil, assim. Então acho que é isso, né? Ocupar é um direito, assim. Enquanto morar foi um privilégio. Exatamente. Tem até uma palavra de ordem, né? Sim. Queremos agradecer, muito obrigada, Vinícius, por estar aqui, por ter trocado essa ideia com a gente, por ter disponibilizado o tempo. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Foi muito importante essa troca aqui. Aprendi muita coisa. Eu que agradeço, né? Tomara que o projeto continue mais tempo aí, né? Tem menos de um ano. E que a gente possa conversar mais, levar mais informação lá para a região como um todo, né? Que às vezes o povo fica ali só no WhatsApp com poucas informações. E vocês estão de parabéns. Informações erradas aí. Esse que é o pior, né? Mas vocês estão de parabéns, então sigam aí firmes, estudando, né? E divulgando mais coisas. Muito obrigada.